existem pais que já trazem para nós uma história de que eu percebo, uma fala assim, olha, eu percebo que quando o meu filho come muito açúcar, ele fica muito mais agitado do que o convencional. Os pais que já percebem isso, já entendem o efeito negativo que o açúcar traz. Então, não é só o açúcar, tá, pessoal? O açúcar é sim um deles, mas também corantes e alguns aditivos químicos cada vez mais usados nas dietas industrializadas. Outra coisa que acontece muito frequentemente é que muitas crianças, elas consomem apenas alimentos sem valor nutricional. Exemplo disso é assim, cachorro-quente, nuggets de frango, refrigerantes, alimentos às vezes, sucos de frutas, sabe sucos comprados prontos, muitas vezes ricos em açúcares. Então, está relacionado com o déficit de atenção e a hiperatividade, baixa de certos nutrientes. Então, quando a criança se alimenta mal e quando os pais são muito condescendentes com essa alimentação que não é adequada, vai poder ocorrer esse tipo de transtorno, que é déficit de alguns nutrientes importantes, né? Em algumas crianças, essa reação assume uma forma de alergia, que às vezes vem com urticária, que são aquelas lesões de pele, né? Avermelhadas e tudo, e às vezes vem na forma de coriza. E outros transtornos comportamentais também podem surgir por causa de certos alimentos que não são adequados para a nossa saúde, né? Quando a gente ignora, né, a importância da alimentação, a gente está concorrendo também para favorecer uma causa subjacente ao problema, né? Estudos mostram que infecções de ouvido frequentes e uso regular de antibióticos, bem como parto prematuro e às vezes história familiar, estão associados a maior probabilidade de as crianças desenvolverem esse transtorno, ok? De uma forma global, então assim, falando de forma holística, né? Entre os fatores causativos, a gente vai ter, e aqui a gente está, né, preocupado e ocupado em trazer informações que ou o nosso tempo em consulta não é suficiente para a gente poder trazer, ou então o médico não está mesmo atualizado para esse olhar holístico que eu estou trazendo aqui, tá, pessoal? Mas eu sempre falo, é importante demais você estar sendo acompanhado. Por exemplo, se a criança tem alergias a pigmentos, a corantes, se ela tem alergia a coisas do ambiente, se a criança tem também uma facilidade de captar e sustentar toxinas de metais pesados, como mercúrio, alumínio, né? Ou então, se o sistema digestivo da criança não funciona bem, assim, pode ter uma permeabilidade intestinal aumentada. Então, tudo isso pode gerar o aumento de toxinas metabólicas que vão perturbar a química cerebral. A gente já falou dessa química cerebral muito relacionada ao intestino, aqui, não é? E isso realmente trazendo um transtorno muito importante no nível do cérebro. Outra deficiência importante e que a gente às vezes não atenta para a criança é a deficiência de ácidos graxos essenciais e também vitaminas do complexo B, magnésio, né? E outros minerais, assim como, por exemplo, o ferro, que parecem ter um papel bem importante nesse distúrbio, tá, gente? Outra coisa que a gente não pode subestimar a importância é o estresse emocional. Às vezes a destruição de relações familiares, né? Rompimentos, às vezes excesso de trabalho, de ocupação e de condições que essas crianças têm por excesso de atividade, tanto na escola quanto extraescolar, né?
essas coisas podem provocar uma mudança nos padrões, né? E no comportamento dessa criança. Carol, tudo isso, gente, pode concorrer para essas mudanças, para esses transtornos. Às vezes, alguns de nós não somos tão sensíveis, por exemplo, a uma toxina ambiental. Mas tem crianças que são sensíveis de uma forma maior, mais ampla. E isso são coisas importantes da gente levar em consideração, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Algumas dicas de tratamento caseiros para vocês experimentarem assim, em um mês que seja. Ok, que seria o ideal 3 meses. O bom seria se a gente pudesse ficar uns 3 meses experimentando isso, né? Algumas crianças se acalmam chegando a um nível normal de atividade depois de alguns dias sem usar certos alimentos que eu vou falar aqui. Então, alimentos que são problemáticos para essas crianças, se a criança para assim 5 dias que seja, isso pode causar já uma melhoria. Fiquem atentos àquelas coisas que as crianças adoram, tipo suco de uva de caixinha. Tem muito corante ali, né? E assim por diante. Não é só o suco, né? Vai ter outros alimentos com isso. A gente vai ver que outras crianças vão precisar de um mês para poder conseguir ter o efeito dessa história, né? Mas o que é o mais importante é a gente adotar alimentos naturais, né? Que às vezes os pais atarefados com 1000 coisas para dar conta não conseguem suprir essa criança com isso, e às vezes a criança tem uma resistência incrível, e para não ter mais desgaste, mais briga, os pais vão deixando para lá, né? Mas isso de trazer uma ideia de alimentação cuidadosa vai ser um grande diferencial.